O deputado federal Fernando Mineiro é quem está conversando com a gente no programa de hoje, nesta sexta-feira. Estamos ao vivo, são 19 horas e 39 minutos. Se você está assistindo a reprise, você não tem como perguntar, mas fica aí com a gente que você vai ver ainda participação do pessoal de casa. Se você está assistindo, manda aí sua pergunta para o nosso convidado, sua opinião sobre qualquer assunto que a gente for conversar e estiver conversando aqui no programa de hoje. Vamos falar ainda sobre economia, vamos falar ainda sobre política, governo federal. Não tem como a gente não falar sobre isso com o Fernando Mineiro. Então, fica aqui com a gente neste programa. Quem sempre assiste aqui as reprises do cenário político, Carol, depois que chega do trabalho, é o Berg, lá do posto Estrela d'Alva. Sempre acompanha aqui depois das 10 horas da noite. Um abraço, Berg. E seu Aldo da Prefeitura está ao vivo assistindo aqui a gente, viu? Sobre ele que eu ia falar. Já está ligando aqui para a gente não esquecer do nome dele. Então, muito obrigada, seu Aldo. Dando sequência aqui, tem informação sobre gasolina, que deve aumentar nos próximos dias. Será? Segundo cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o aumento esperado nos postos é de 68 centavos por litro no caso da gasolina e de 24 centavos por litro no caso do álcool. É que o retorno da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e álcool a partir de 1º de março deve impactar o preço desses combustíveis ao consumidor final. O governo Lula prorrogou somente até agora, 28 de fevereiro, a desoneração, que é a redução a zero dos impostos federais que incidem sobre a gasolina, o álcool, querosene de aviação e gás natural veicular. Até o momento, o governo não sinalizou nova prorrogação. Parte desse aumento, contudo, pode ser compensada caso a Petrobras reduza o preço dos combustíveis nas suas refinarias. No caso do diesel, do gás de cozinha, do gás natural e do biodiesel, os impostos federais ficam zerados até 31 de dezembro de 2023. Há aí uma questão em relação à equipe mais política do governo Lula e a equipe econômica, que defende realmente a volta da cobrança dos impostos. Qual é a sua defesa, deputado? Olha, a minha defesa é seguir o que o presidente Lula decidir em relação a isso, né? Qual é a questão que nós temos? Nós temos uma situação orçamentária bastante precária, né, herdada do governo passado, e o presidente Lula tem buscado compatibilizar as demandas, né, novas demandas, e conseguiu fazê-lo muito bem. Quando, por exemplo, aprovamos a PEC, ele conseguiu aprovar no ano passado ainda a PEC do Bolsa Família, deu uma aliviada, digamos, na questão orçamentária, um freio de arrumação na questão orçamentária, e agora precisa compatibilizar as ações que o governo deve tomar com a entrada de recursos, porque o governo passado fez terra arrasada em termos econômicos, né, em termos de tributos, em termos de desonerações que fizeram, né, a Bangu sem ter prioridades. A primeira ação que teve foi prorrogar a desoneração até agora 28 de fevereiro. Certamente essa semana será a semana de decisões importantes a nível do governo. Se vai fazer uma nova prorrogação ou se vai voltar, né, a cobrança dos impostos, e se vai ter redução na Petrobras. Então, não é uma decisão da Petrobras, é uma decisão de governo, que envolve o conjunto aí, né, dos ministros. Ministério de Minas e Energia, ouvindo, Fazenda, eu ouvi o ministro Haddad, inclusive tivemos uma reunião com ele semana passada sobre a questão da reforma tributária, né, e a Petrobras, sobre essa questão dos preços, porque os preços ainda estão vinculados nos preços internacionais. Então, esse é o debate. E agora, eu tenho certeza que, se não tiver mais a prorrogação, vai buscar uma compensação dentro da Petrobras, é o caminho que pode acontecer. E é uma questão muito sensível, porque quando se... Efeito em cascata. Se aumenta ali o preço do combustível, tem toda a questão de inflação, o efeito em cascata. Mas sobre essa reforma tributária, existe uma vontade, uma necessidade de ser aprovada agora no começo do governo. Vai sair mesmo ou não? Olha, você sabe que tem 50 anos, eu aprendi isso lá, que está se debatendo a reforma tributária no Brasil, né? A Constituição de 88 fez uma meia sola da questão tributária ali. Todo mundo fala que precisa ter uma reforma tributária, mas não enfrenta a questão.
Tem duas emendas provisórias, duas medidas, duas PEC, aliás, emenda à Constituição, projeto de emenda à Constituição, tratando da reforma tributária. Tem um consenso razoável no Brasil, em termos dos governadores. Está se buscando um consenso também em relação aos municípios, porque afetam a todos, né? E ao setor, né, empresarial. É evidente que o esforço que nós vamos fazer na Câmara é aprovar agora nesse semestre. Então, a orientação do governo é que a gente busque a aprovação. O presidente Lira criou um grupo de trabalho, coordenado inclusive pelo deputado Reginaldo Lopes, com a relatoria do deputado Aguinaldo, para sistematizar o que tem na Câmara. Quais são os projetos que estão andando. O que é consenso? É consenso, por exemplo, você enfrentar essa questão que o imposto é do consumo. Então, quando a pessoa compra o feijão no Brasil, ele está pagando um imposto muito alto. E é uma coisa absurda. O Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que taxa o consumo, em vez de taxar a renda e a propriedade. Então, já é fato consumado, é coisa rebatida, que quem tem muita renda no Brasil, proporcionalmente, paga menos imposto, né, de quem, por exemplo, do assalariado. Por quê? Porque vocês são assalariados, já vem no salário de vocês o desconto do imposto, não é verdade? Renda não é taxada no Brasil, propriedade não é taxada no Brasil. Então, você tem uma série de problemas. Então, você tem que compatibilizar, né, a ideia de incentivar a produção, esse o setor produtivo, e por isso essa questão da reforma tributária, junto com a questão da taxa dos juros, são centrais para nós, né? A gente precisa mudar esse parâmetro. Então, existe um otimismo, né, uma vontade muito forte do presidente Lula, de todo o governo. Na Câmara eu sinto isso, né, assim, chegando lá, mas já observando essa discussão. E eu quero, inclusive, vou acompanhar uma reunião semana que vem, que haverá com todos os secretários de Fazendas e Tributação do Brasil. É um assunto que eu gosto, que eu quero aprender, né, e contribuir, e buscar essa compatibilidade. Então, eu acho que vai ser aprovado, sim, né? Esse ano será decisivo. Você muda a política. Se você aprova a reforma tributária fazendo uma dosimetria, né, fazendo uma modelagem nela que não impacta tão substantivamente nesse início, você pode ir fazendo com um tempo, né, de 3, 4, 5 anos para implantar alguns passos, e até com mais tempo. E aí sim você pensar em fazer o que interessa e é necessário. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. No país do mundo, os povos não tem imposto sobre grande fortuna, né, sobre renda, né? Você sabia, por exemplo, que os artigos de luxo, enquanto a gente estava falando do combustível aqui, né, de automóvel, né, de carro, de transporte de mercadoria, por exemplo, jet ski, aeronave, né, partidos são taxados, entendeu? Né? É descontado. Então, você tem uma distorção muito grande no Brasil em relação a isso. É interessante que existe aí essa frente ampla que foi formada para as eleições e, obviamente, compondo o governo agora. E já existiram muitos ruídos e divergências, principalmente por conta destas diferenças das visões econômicas. Na minha opinião, essa é uma das batatas quentes que o presidente Lula tem que equilibrar, principalmente neste início e nessas decisões, nestas definições. Como é que o senhor tem acompanhado isso ali em Brasília? Olha, o presidente Lula, por natureza, é um grande mediador, né? Ele escuta muito, né, as opiniões. O Ministério, o governo é plural, é uma frente ampla, você bem definiu, né? Tem desde o PSOL, né, desde, né, a ministra dos povos originários, por exemplo, até a Simone Tebet, para dizer o nome, ou o ministro Márcio França, que teve aqui. Aliás, eu estava vendo a matéria sobre a questão do aeroporto, o ministro Márcio França esteve aqui na sexta-feira antes do Carnaval, nós estamos conversando na sexta-feira depois do Carnaval e falando sobre, o ministro Márcio França falou uma coisa importantíssima, que é sobre os voos regionais. Depois, se tiver um tempinho, eu vou falar sobre isso também aqui. Muito bom. Que é muito interessante, que tem a ver com o aeroporto de Mossoró. Então, assim, é um governo amplo, né? E agora, muito unido em relação a uma questão que é atender a expectativa do povo brasileiro com a retomada do crescimento. Não existe enfrentamento da fome, da miséria, né, do desemprego, sem ter a retomada do crescimento. Para ter retomada do crescimento, você tem que ter crédito para quem quer produzir. Como é que você vai ter crédito se os juros estão a 8% ao ano? Como é que você vai ter crédito com a reforma, com a situação tributária tão confusa no Brasil? Então, existe, do meu ponto de vista, Carol, uma confluência
de desejos, de intenções, e o Lula está muito bem nessa questão, é muito mediador, ele escuta as divergências e ele tem a palavra final e disse, é por aqui, não é, com a sensibilidade que ele tem aí. Então, nós vamos atravessar e acho que vai sair sim a reforma tributária. É preciso que a sociedade entenda que a reforma tributária tem a ver com a questão do custo de vida. A fome tem a ver com a reforma tributária. Os juros têm a ver com a fome. A pessoa fica, o que tem a ver com juros? Tudo tem a ver com juros, né? O desemprego tem a ver com juros, com a questão tributária. Então, a gente precisa fazer uma nova pactuação no Brasil. E acho que com todas as polarizações que aconteceram e acontecem ainda e são naturais da política, nós vivemos um momento bom, né? O Lula está muito, eu diria que o Lula está muito mais, digamos, especialista em mediar, muito mais maduro por tudo que ele viveu, né, por tudo que ele passou na vida, do que antes. Então, ele está muito tranquilo. Quem vê o Lula sabe que ele está muito tranquilo, muito determinado a fazer as coisas, né, e realizar aquilo que ele assumiu na campanha. O momento do governo federal, agora, me parece que está mais nesse rumo que o senhor acaba de comentar agora. Mas quando da eleição do ano passado, se falava muito sobre essa força da oposição, né? Depois das eleições ali para a presidência do Senado, da Câmara, houve ali um ajuste. Como é que o senhor está sentindo lá essa questão da força da oposição? Tanto se falou ali que Lula não iria governar por causa da oposição, justamente. Na verdade, se você pensar essa fala do Lula não vai governar, outro dia, por acaso, eu encontrei os jornais, né, de 1º de janeiro de 2003, quando o Lula tomou posse. Eu estava mexendo nos meus guardados, né, e encontrei os jornais, né, os principais jornais do Brasil. E muita gente dizia naquela época que o Lula não ia governar. E o Lula governou. Então, assim, alguns setores minoritários repetem isso. Mas hoje não. Por exemplo, você quer a maior lição de solidariedade, de política que eu vi nos últimos tempos, né, foi o que aconteceu em plena segunda-feira de Carnaval. Agora, o Lula estava na praia, no Carnaval, com a tragédia de São Paulo, ao contrário do outro presidente, né, que estava nem aí. Lula suspendeu o Carnaval e foi a São Paulo. Chegou em São Paulo prestando solidariedade à tragédia lá de São Sebastião, né, na região ali de São Vicente e tal. E tem uma cena, eu até reproduzi nas minhas redes sociais, o Lula chamando o governador Tarcísio e o prefeito de São Sebastião, né? E dizendo, olha, eu não sei qual é o partido do prefeito, né? Eu sei que o Tarcísio não me apoiou, né? Mas o prefeito tem responsabilidade na cidade, o governador tem responsabilidade no estado, eu tenho responsabilidade no Brasil. Então, nós três aqui estamos fazendo o quê? Buscando unir uma união para enfrentar uma tragédia que não é minha, nem é federal, nem é municipal, nem é estadual. Então, isso foi uma lição de solidariedade e uma lição de política. E a eleição passou, a disputa passou. Agora é confluência de ideias. Vai ter disputa, diferença? Vai ter, tranquilo, né? Mas na hora que a gente vai unir, nós vamos precisar de unir, vamos trabalhar. Então, esse é o sentido que tem e vamos enfrentar dessa maneira. Eu digo que no dia 1º de janeiro, o Brasil e o mundo viu um país, né? E no dia 8 também viu o mesmo país. Ou seja, aquilo ali que apareceu, aquele terrorismo que apareceu, também tem no Brasil, né? E nós vamos ter que enfrentar, criar uma nova cultura de democracia, de tolerância, de respeito às diferenças e governar para o povo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com o deputado federal Fernando Mineiro.